Passar agora nosso tempo com a nossa Bem, professora da noite, que é a nossa irmã Soninha. O tempo, oi, minha irmã. amiga, Tá bom. Pois é, vocês já viram o tema, né? Que é o corpo como um templo sagrado, né? O corpo é sagrado para nós, né? E nós vamos explorar um pouquinho mais sobre o corpo, sobre a espiritualidade, né? Sobre o espírito, né? E como essa união ela nos aproxima da cura, nos aproxima de Deus, nos dá mais sensação de bem-estar, de liberdade e melhora também a nossa espiritualidade, né? E quando eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quando você pensa em corpo sagrado, o que que vem na mente de vocês? O que que vem na tua mente, Ana, quando você pensa num corpo sagrado? Vamos ser bem breves assim para dar tempo de todo mundo falar. Que eu penso em templo, porque hoje eu posso dizer isso porque eu aprendi, né, depois com os estudos das escrituras, que o nosso corpo, ele é o templo sagrado, ele é sagrado, é o templo de Deus, e templo também vem da casa do Senhor, né, então o nosso corpo é sagrado, para mim vem isso na minha cabeça sobre templo. Ok. O nosso corpo, ele é um templo, sim, porque é uma casa, é onde habita o espírito, né? É onde a vida escolheu habitar, literalmente. Então, é a morada, né, da nossa essência. É um instrumento através de qual a alma experimenta o mundo. Então, cada batida do nosso coração, cada respiração é um lembrete de que Deus existe e que Deus está em nós. Então, todo ser humano é um ser trilógico, né? E é composto de espírito, de alma e de corpo. Então, o que é o espírito em si? O espírito seria a origem da vida. Não é à toa que se tem aquela frase que acho que você já deve ter ouvido, que nós somos corpos, espíritos, né? Corpos celestes vivendo experiências em corpos terrestres. E isso é verdade, isso é fato. Então, o espírito literalmente é a origem da vida. A alma seria as emoções, os pensamentos, as memórias. Isso é a alma. Isso a gente falando no contexto da trilogia, no sentido espiritual, mais espiritualista. E o corpo seria a expressão da sua verdade interior, do que você acredita. Então, quem é Lígia? Quem é Ana? Quem é Silvana? Quem é Ellie? Quem é Sônia? Quem é Diva? Quem é Dina? Cada uma de nós somos o que nós acreditamos. É a nossa verdade. É onde nós construímos ao longo de nossa vida. São as memórias que nós trazemos, marcadas no nosso DNA, que nós herdamos dos nossos ancestrais, não é? Trazemos essa carga logo toda genética, não só genética como energética, e as memórias. E sem contar as coisas que nós vamos aprender, porque nós nascemos zerada, literalmente, só com a impressão do DNA divino em nós e a memória, não a memória consciente, o inconsciente, o que já está no nosso DNA. Mas à medida que nós crescemos, nós somos ensinados, né? Crescemos de passo a passo, de mês, de dias, de meses, anos, e muitas coisas nós aprendemos. Aprendemos a perdoar, aprendemos a não perdoar, aprendemos a ser boazinha, aprendemos a não ser boazinha, aprendemos muitas coisas boas, mas também coisas que vai nos moldando e nos tornamos o que somos hoje, certo? Então, o que que acontece? Quando nós peraí aqui, só um pouquinho, porque eu estou com um monte de tela aberta aqui. Então, a ideia central é que o corpo é a matéria, é a morada da energia divina. Quando se diz que nós temos uma centelha divina, é porque nós temos essa centelha divina. Nós viemos de Deus. Deus não está longe de nós, ele está dentro de nós. Isso é que nós teremos que ter consciência. Então, o corpo
por ser essa morada, por ser essa matéria que habita o espírito, Deus escolhe habitar dentro de nós. Ele é em cada respiração, todas as vezes que nós respiramos, como eu falei até antes, quando nós respiramos, é a expressão da divindade em nós. Cuidar do corpo é honrar, literalmente, o Criador. Por isso que hoje, cada vez mais, se está assim na moda, pratica atividade física, meditação, um monte de coisas, porque se alimentem bem, tenha cuidado. Isso na igreja nós temos a palavra de sabedoria, né, de nos abster de coisas que são nocivas à nossa saúde. Isso literalmente, hoje, cada vez mais, até mesmo as pessoas que não são de nossa fé, de nossa religião, elas adotam esses princípios, algumas pessoas que têm consciência de se abster de produtos que não são benéficos à saúde. Porque a gente sabe que isso, além de proporcionar saúde, né, proporciona bem-estar e em outras coisas também. Então, o nosso corpo, ele sente o que a alma vive. Então, lembra que eu falei que o espírito é a origem da vida, a alma são as emoções e o corpo é a nossa verdade interior. Então, as emoções não expressadas, elas se tornam tensões. Os medos guardados, todo mundo tem medo. Se alguém disser que não tem medo, está mentindo. Está mentindo para si mesmo. Todo mundo tem um medo, um tipo de medo. Seja medo de morrer, medo de perder, medo de um inseto, medo, não importa. Mas todo mundo tem um medo. E esse medo, muitas vezes, se você não trabalhar ele te paralisa. E outra mais importante, em todas as pesquisas assim que eu vejo, em todos os meus estudos, em tudo que eu faço, eu sempre vejo uma palavrinha, aliás, 2 palavrinhas mágicas que fazem toda a diferença na vida da gente. A primeira é gratidão e a segunda é perdão. Se você não perdoa, você não se liberta. O perdão não é para quem recebe, é para quem dá. O perdão, ele tem mais benefício para quem dá do que para quem recebe. Porque o perdão, ele é libertador. Então, hoje, qual a emoção que você sente que seu corpo carrega há muito tempo? Se não quiser responder, nem precisa. Porque eu sei que todo mundo tem muitas emoções aí que guarda, né? E que não expressa por medo, sei lá, de ser criticada, de ser rotulada, de hoje estar na moda de ser cancelada, né? Então, a gente sempre tem algumas coisas que nos impedem, literalmente, de ser nós mesmos. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se vocês hoje tivessem a certeza de que Deus mora dentro de vocês, o que vocês fariam? Porque nós somos ensinados que nós temos uma centelha divina dentro de nós, mas a gente não tem essa consciência. Porque eu tô falando isso porque eu venho me trabalhando isso. É muito fácil a gente dizer, eu sou filho de Deus, mas você tem essa consciência, essa certeza de que você é filho de Deus, que você tem Deus em você, que Deus não está fora, Ele está dentro de você. Você tem essa consciência? Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência dessa divindade aqui dentro de nós mudamos. É aí onde a Adriana, ela pode mudar, transformar a vida dela, porque já está tudo dentro dela. Toda a essência, toda a beleza, todo o amor, toda a cura está dentro de você, dentro de cada um de nós. As lições também que eu tô aprendendo. Tudo, tudo. Tem uma frase que os evangélicos vocês costumam sempre falar: as bênçãos já são suas. Claro que são suas. Porque as bênçãos, elas já existem no espiritual. Elas são nossas.
O que nos falta é acessar essas bênçãos, Eu é tenho muitas buscar bênçãos, meu essas amor. Por isso bênçãos. que eu acho que eu devo, sabe, fazer coisas boas pelas pessoas, seguir Jesus, porque eu já tenho todas essas bênçãos, sabe? Eu tenho saúde, a minha filha é linda, uma casa, meu marido, Perfeito, meus irmã. bichinhos, a minha igreja. Por isso eu procurei a igreja, sabe? Para melhorar como pessoa, para agradecer todas essas coisas boas. E cada pessoa tem uma história, né? Mas eu acredito que todo Sim, mundo consegue sim, ter sim, essas claro. mesmas bênçãos. Eu acho que eu mereço essas bênçãos, Sim, porque mesmo eu errando, sempre eu tento fazer o bem, sempre eu tô tentando acertar. sim. É assim mesmo. Mas um passo de cada vez. Então, quando temos a consciência de que Deus está dentro de Você nós, de que fez a nós. pergunta, né, de como nós sabemos que nós temos essa consciência que o Pai Celestial habita em nós. Sim, No meu caso, claro, já depois da idade, como diz você, a gente já trabalhou muito, eu sinto que ele está comigo porque eu sou uma pessoa alegre, independente do que eu esteja passando, eu transmito alegria para as pessoas. E as pessoas me dão feedback. Nossa, Silvana, você gosta de estar perto de você, você põe assim uma sintonia boa, você pode estar a pessoa mais baixa, você arranja um jeito de achar a parte bonita da coisa, né? Eu digo que para tudo nós temos que aprender alguma coisa. Então eu procuro achar essa parte boa. E assim, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz. Claro, tem vezes que eu estou triste e tal, mas eu consigo contagiar as pessoas de uma maneira tão boa que elas me dão feedback. Então eu sei que o Senhor habita em mim, porque eu sim, consigo transmitir esse amor, essa alegria para as pessoas. sim, sim. E é importante você saber isso, porque cada pessoa ela tem um dom diferenciado. O seu dom talvez seja essa sua alegria, não é? De colocar, porque quantas pessoas hoje, como estão assim o mundo hoje? As pessoas elas estão mais otimistas ou mais pessimistas? Né? As pessoas elas estão sorrindo mais ou sorrindo menos. Então, cada vez mais se precisa de mais sorriso, de mais alegria, de mais positividade. E você faz a sua diferença com o seu jeito de ser, com o seu sorriso, com a sua alegria. É disso que o mundo precisa. Nesses 33 anos trabalhando como policial, eu vi tanta desgraça e as pessoas diziam, eu não entendo como é que no meio de uma... Porque ninguém vai na delegacia para falar uma alegria. Todo mundo vai na Sim, delegacia para falar de uma desgraça. E se eu também exato. estou lá mal-humorada ou trato a pessoa mal, então eu sempre fazia a pessoa sair melhor do que entrava, sabe? Mesmo que fosse o terror que ela estivesse passando. Mas ela falava, foi tão bom. Muitas pessoas falaram para mim, como foi bom ficar aqui, nem parece delegacia, teu cartório, porque eu tinha um frigobar, eu tinha flor, eu tinha, sabe, coisas diferentes. Então, ela falava, como é bom ficar aqui. Eu lavei a alma. Muitos falaram para mim, eu lavei a alma aqui com você. Foi muito bom esse tempo. Mesmo que ela não saísse com a resolução dela ali. Mas, Sim, então, eu aprendi que de toda desgraça a gente sempre acha uma coisa boa que o Senhor está nos ensinando. com certeza. Há sempre uma esperança. Saíam com uma esperança, não é? Você ia falar, Lígia? Eu ia dizer que nós vivemos em um mundo hoje em dia que nós somos, vamos dizer, nós temos que manter uma convicção muito forte desse evangelho, para nos Sim, manter firme no, na palavra de Deus, porque tem muita distração, tem muitas vozes, entendeu? exato. Confundem. Confundem, exatamente, confundem. Mas se nós temos o Senhor, como você falou, e Ele está dentro de nós, nós sabemos viver o Evangelho da melhor maneira e também temos que nos proteger também, porque Isso, estamos muito expostas todos os dias. isso, Existem as forças do bem e as forças do mal. Nós estamos sendo expostos hoje, todos os dias, né? Mas se nós isso. temos Jesus Cristo, a luz de Deus dentro de nós, nós somos mais fortes, é verdade. Além assim, tudo que tudo que é de Deus, tudo que é bom, tudo que é luz, né? É É, luz. é sagrado. Na realidade, tudo é sagrado. Tudo Mas que muitas Deus vezes a fez, nossa tudo é luz, sagrado. mas muitas vezes a nossa luz incomoda. Sim, sim, Então nós temos que mantê-la forte. faz parte, Faz faz parte, parte, faz parte. né? Uhum.
A ideia de que o nosso corpo é sagrado, ele significa reconhecer que ele é único, né? Significa que nós temos que reconhecer que nosso corpo ele é único, ele é valioso, né? Merece cuidado, respeito e atenção. E esse conceito, ele está presente em várias tradições espirituais, né? Não é só na nossa igreja, como em outras religiões, em religiões ou organizações, filosofias, né? Filosóficas que digam, e também em perspectivas psicológicas modernas, que destaca que o corpo é a nossa casa, né? Que é a morada, literalmente, do espírito. Quando eu digo que o corpo é a nossa casa, porque na realidade nós somos espíritos ligados, que é a origem mesmo, né? A origem de Deus está no espírito. E é através do nosso corpo que nós sentimos e percebemos o mundo. Então, nós amamos, nós aprendemos, nós ensinamos, né? E vivemos experiências, tanto positivas como negativas. É aí onde entra o discernimento, a sabedoria de podermos e sabermos filtrar se tem algo, se a gente ouve coisas que a gente não gosta, que nos magoa, cria uma tela, um filtro para não deixar entrar, deixa entrar só as coisas boas, né? Te capta sempre o que for bom. Como, não me lembro exatamente uma escritura, mas que fala que a gente deve captar as coisas que nos edificam, não as coisas que nos põem para baixo, né? E outra coisa, e sem essa experiência terrena, sem esse corpo, nada do que vivemos seria possível. Então, é necessário que tenhamos esse corpo, é necessário que vivamos aqui, que tenhamos experiências positivas e negativas. Então, por isso que ter um corpo físico é um ato de amor, de gratidão, de cuidar dele. Como assim? Como é que nós podemos cuidar desse templo? Como se já foi dito que nosso corpo é um templo sagrado. Como é que eu posso cuidar do meu corpo? Vamos ver quem não falou ainda. Você mencionou a palavra de sabedoria. E nas Sim, Escrituras ensina, né, que nada sujo poderá entrar no reino de Deus. Isso inclui até o nosso corpo. Então, é por isso que o Senhor deu a palavra de sabedoria para nós termos o corpo limpo, de cigarro, de maconha, de bebidas, de álcool, de droga, sabe, de tanta porcaria que tem por aí. Então, a limpeza que o Senhor fala, né, que nenhuma coisa suja entrará no reino de Deus, não é só espiritualmente, mas também fisicamente, também. e ser também moralmente limpa, né, moralmente limpa. Isso, irmã, é uma coisa que eu ia falar. Porque às vezes a gente se prende só com o físico, mas o espiritual, porque também tem uma escritura que o Salvador Jesus Cristo disse que o que contamina o homem não é só o que entra, mas o que sai também. Então, as maldades, as palavras, a partir do momento que a gente magoa alguém, então tem muita coisa que a gente põe para fora que maltrata, né? Então, é aí onde há o discernimento, é termos prudência, termos sabedoria, né? De ter cuidado, porque cuidar também de nós, do nosso espírito, não é só, e do nosso corpo, não é só realmente selecionar o que vai comer, mas o que nós vamos falar também, né? O que falamos, né? Então, Essa parte de cuidar do que fala e de quem magoa, eu, graças a Deus, não foi uma experiência muito boa, mas eu agradeço que eu tive essa experiência na igreja para poder crescer. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa está nos magoando, mas. E aí você é impulsiva, daí você acaba criando uma energia mais ruim, quando na verdade é você que está magoando a pessoa. Quando você se coloca nos detalhes, você fala, não, mas eu pensei que eu estava magoada, mas eu deveria ter pensado direito, feito de outra forma. Então, quando alguém nos magoa, a gente tentar também pensar, mas será que me magoou mesmo? Ou eu que estou pensando errado? Ou eu que tenho que rever para não magoar daí a pessoa? Mas é coisas que Distorcido, se né? aprende, é distorcido. Mas se você não tem um convívio social, se você não tem amigas ou um grupo da Bíblia, você não aprende. Entendeu? Se você ficar no seu mundinho ali só de balada, de praia, de festinha, você não vai aprender nada. Inclusive, vai se tornar cada vez pior. Pois é. Irmã, eu aprendi uma coisa, que
tudo é forma, pensamento, tudo é como a gente pensa, tudo é uma maneira como pensa. Nem tudo que reluz é ouro, como se diz o ditado. Nem sempre, se alguém deixa de dar bom dia, ou boa tarde, ou não Sim, sorri para você, tem a ver com você, tá entendendo? aham, Então, exatamente. assim, porque se a gente for levar por esse lado, a gente não vai viver com ninguém, Uhum. não vai casar com ninguém, não vai Mas eu ter, aprendi né? muito na Não vai ter igreja, eu aprendi amizades. muito na Isso, igreja, isso, muito. que bom. E Fico com uma pessoa feliz. maravilhosa que me deu essa lição aí, a dona Lígia. Foi, a Lígia Foi. é Que eu espetacular. tava magoada, e daí, na verdade, eu que acabei magoando ela, mas ela, tipo assim, tão divinamente já me perdoou Pode instantaneamente, Sabe a se assim. Lígia, perdoar, sabe a menina. Que é Lígia. isso? Imagina. Instantaneamente, continuou o docinho, me entendeu. Eu expliquei também, igual que eu falei que eu era ignorante, uma bruta, que eu não tinha bons exemplos, nem pessoas boas no meu contato social. E ela me perdoou e conversou, falou, não, eu só acho que você tinha que ter falado comigo mais calma, certinho. Me deu um monte de conselho, eu realmente uma mulher de Deus abençoada. E ninguém pode falar dela na minha frente, que eu defendo ela com unhas e dentes. Que bom, irmã. Soninha, Oi, meu na amor, verdade, fale. a gente tem que estar bem com a gente mesmo, né? Senão nada funciona. Nada funciona. Nada funciona. Nada Na funciona. verdade, gente, Nada. quero falar. Posso falar? Eu sou a Gislane, eu Pode, irmã, acabei de fale. entrar. Bom ver Olha, a irmã Adriana aí. E você também, Sônia, sua aula está muito boa, mas eu preciso falar um pouquinho, Oh, se vocês me fale. permitirem. Semana passada eu falei sobre uma coisa chamada equilíbrio. E essa aula foi muito boa para mim. As que estiveram no grupo devem ter gostado também. Assim, já que você está falando do corpo, do templo do Espírito Santo, a gente realmente, assim, se não tem equilíbrio da nossa saúde espiritual com a nossa saúde física, fica complicado a gente. Se eu alimento só meu corpo e não cuido do meu espírito, eu posso ser uma pessoa triste, uma pessoa reclamona, uma pessoa briguenta, uma pessoa que, como eu disse, que procura desavença com todo mundo. Então, nós temos que estar em equilíbrio, o Sim, corpo e o espírito, como uma balancinha aí, pesando sim, os dois. Então, assim, se alimentamos mais o nosso corpo, o nosso espírito fica faminto, como eu disse, fica faminto. Se alimentamos sim. mais o nosso espírito, não cuidamos do nosso corpo, como pessoas que fazem só jejum, 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 o corpo fica. fraco. A pessoa pode Raquito. pega uma anorexia, fica frágil, não aguenta nada, não é isso? Então, temos que ter É, um equilíbrio. E assim, as coisas da carne nos afeta mais quando não estamos alimentados espiritualmente. sim, Então, assim, por que que eu às vezes vou ficar chateada mais com a nossa irmã, com várias coisas? Porque às vezes estamos alimentando mais o nosso lado carnal do que o nosso lado espiritual. E assim sim. vice-versa. Então, eu aprendi isso na aula passada e só queria comentar um pouquinho nessa aula para que vocês possam entender também que o nosso corpo ele tem sim que ter o respeito por ele, não só de comida, mas também cuidar do nosso corpo no lado espiritual também. Isso, Cobrir o nosso corpo, tem muitas coisas que podemos estar fazendo. E assim, se a gente alimenta o nosso espírito, a gente vai saber como cuidar do nosso corpo. com É certeza. só isso. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Você já tocou num assunto que eu vou dar uma adiantadinha aqui e vou falar, isso chama-se frequência espiritual e cura. Então, quando nós estamos nessa frequência, por exemplo, vocês já ouviram falar que muitas pessoas elas se curam pelo poder da fé dela, onde a oração faz grande diferença. E as pessoas, às vezes, tem casos, né? E às vezes você for pesquisar, você vai encontrar muitas pessoas que tiveram câncer e elas se curaram, né? Alguns casos, né? E hoje tem várias pesquisas, né? Que mostra isso, que isso é verdade. Quando isso acontece? Quando se há um equilíbrio de tanto espiritual quanto físico. Por exemplo, a ideia espiritual é a seguinte: é que onde há luz, há cura. O corpo responde à vibração do coração. Então, tem que ter intenção.
Às vezes você está aqui, a gente está, tipo, o corpo presente e o espírito bem longe. Isso é só um simbolismo. No sentido que, assim, você faz uma oração, mas não faz com aquela intenção. Você diz que ama alguém, mas você diz da boca para fora. Então, tudo tem que sair daqui. Tem que ser do coração. Tem que ter uma intenção. E essa frequência, eu vou usar as palavras de Joe Dispenza. Ele é um doutor Spiller é um neurocientista, não sei se você já ouviu falar, inclusive tem até, eu estou até com um livro dele aqui, que é Você é o Placebo. Se alguém quiser depois, pode ver, é maravilhoso esse livro, você vai aprender muito. E ele fala alguma coisa sobre isso. Deixa eu ler aqui com as próprias... Ele foi um profissional que ele se curou, ele sofreu um acidente e ele, pela história dele, iria ficar em cima de uma cama, ou se ele voltasse a andar, ele ia viver sofrendo o resto da vida. Mas com o poder da mente dele, com o desejo, com a fé, sabe, com o conhecimento que ele tinha, ele literalmente se curou e hoje ele se tornou o homem que ele é hoje. Ele diz o seguinte, que é o que Joyce Dispenza fala sobre a autocura, já que a irmã falou sobre essa questão da frequência. Ele diz o seguinte, sabe quando é que a autocura acontece? Quando nós mudamos o nosso estado interno, os nossos pensamentos, emoções e energia. A mente, ela influencia o corpo. Se as emoções de medo, de mágoa, raiva, culpa, rancor, elas vão sempre repetir a mesma química, impedindo que você se transforme. Se você viveu a vida toda sua com medo ou com raiva, o que você é hoje? É uma pessoa raivosa. A cura, ela acontece quando muda-se a consciência. Quando você chega nesse estado de dizer, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Se eu continuar, aí entra aquele discurso de um dos elders da igreja, que esqueci o nome dele agora, que diz assim, se você continuar vivendo onde você está, se você continuar fazendo o que você está fazendo, onde você vai chegar daqui a 10 anos? Ou então, as suas bênçãos que são prometidas, elas vão se cumprir? É do Elder Godoy. Tá entendendo? Então, tem que ter uma mudança, e uma mudança de mente. E essa mudança de mente é mente e coração. E quando você muda seus hábitos, muda sua maneira de pensar, se torna uma pessoa mais empática, se preocupa mais com o seu... Eu não vou dizer nem se preocupar, mas se pôr no lugar do seu próximo, tem mais empatia, tem mais amor, tem generosidade. A principal palavra que eu deveria ter colocado aqui no início seria gratidão. Quando você é uma pessoa grata, literalmente, tudo se transborda, tudo se transforma. Porque se tem uma maneira, eu acho assim, que mais perfeita do que dizer, Deus, eu sou grata pelo meu corpo, é cuidando dele. Mas como é que eu cuido? Como é que eu me acordo todos os dias? Será que todos os dias eu repito o mesmo padrão de pensamento de ontem? E também Será tem, que... desculpa, Sônia, Sim, fala. também ter respeito por você mesma. Porque Exato, se você não tiver uma autoestima elevada, ninguém vai te respeitar. Entendeu? Ser bom é uma coisa, mas você também tem que ser tem respeitado que ter... por coisa. Porque Exatamente, aí você tem que impor respeito. Da mesma maneira que você respeita os demais, você também tem que ser respeitado. Entendeu? Aí você, como você falou, através desse autoconhecimento, autoconhecimento desse de amor. Deus, sabe? De Deus dentro de nós, do amor de Deus, da fé, de tudo isso que nós Vai temos, na mudando. convicção, nós vamos aprendendo a ser sábios também. Exato. Como também está falando a Germana, ter equilíbrio, porque tudo tem que ter um equilíbrio. Porque se é uma coisa está mais para cá, tem que ter um equilíbrio. É os dois lados, Exatamente. né? E é realmente Exatamente. muitas pessoas não têm autoestima. A É, autoestima é isso, muito isso. importante, porque É. não tem respeito próprio.
Exato. Muito importante nos dias de E hoje. é um mandamento, né? É o segundo mandamento. Existe só daqueles mandamentos todos de Moisés, que Deus deu a Moisés, se resumiu em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Se for quer dizer, amar seu próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar meu próximo se eu não me amo? Exatamente, Né? exatamente. É Então é isso. bíblico, a gente tem que se amar. E o que é se amar? Não é o egocentrismo, não é o egoísmo, não, eu sou melhor, tudo é para mim. Não, não é isso. É se olhar como Deus em você. É como se ver, caramba, Cristo ensinou isso o tempo todo. E o tempo todo. Então, você Ele não precisa se foi amar, firme, precisa Sônia. Jesus reconhecer. Cristo não foi firme. Ele não foi Exatamente, firme. Ele, constante. ele, Talvez algumas. ele, Sim, pode dizer, Lígia, desculpa. ele não foi ele não foi no templo que estava usando o templo como um mercado. Isso, E o que que ele fez lá? Ele pegou e derrubou tudo. os chicotes Porque está foi. no chicote, porque estavam desrespeitando. Exato. Isso, de certa forma, aquele templo ali, gente, Lígia, isso é uma analogia. De certa forma, aquele templo que quando o Salvador Jesus Cristo entrou naquele templo e saiu chutando ali, chicoteando aqueles mercadores, é uma analogia para a gente mesmo. Porque se somos o templo, nossa mente ela fica cheia. É mais pensamentos negativos do que positivos. Então, muitas vezes, a gente tem que entrar com chicote e dizer, sai para lá. Que isso? Então, é um sentido figurativo de que o templo é o nosso corpo, é a nossa mente. Tem que Então, limpar, é tem que isso se mesmo. Olha, limpar. e assim, irmã, as pessoas esperam que Jesus Cristo vai aparecer assim, em pessoa, em carne e osso, e vai te pegar a cinta e descer a cinta em você e te Isso. bater, entendeu? Mas Irmã, assim, ele fala através do seu espírito e você tem que aceitar, porque se você não aceitar, Jesus não pode fazer nada por você. Você não, tem que abrir a portinha para ele entrar, senão ele não vai entrar, porque Jesus Cristo é um cavalheiro. Quem força a situação é o inimigo, porque é isso que ele quer. Agora, Deus não, ele quer que a gente faça as coisas de livre, espontânea vontade, por amor, não é forçado. exato, exato. E detalhe, irmã, nem sempre está fora. É como eu disse, você tem que ter consciência de que Deus está em você. Quando você tem essa consciência de que Deus está aqui dentro, que eu não preciso estar buscando fora, eu não estou falando de ir para a igreja, não me interprete. Mas é que às vezes, como a própria irmã disse, às vezes a gente acha que a gente fica esperando que alguém venha e Cristo entra assim, chega desse, manda um anjo e manda resolver os problemas da vida da gente. Mas tem que ter essa consciência de que nós podemos tudo, porque Deus já nos deu esse poder. E nós podemos tudo em Cristo, porque Ele já nos ensinou. Ele foi o maior exemplo para nós. E Ele disse que muitos milagres nós poderíamos fazer muito mais do que Ele. Então, imagina a nossa fé, a nossa capacidade que nós temos, o poder que nós temos dentro de nós, se nós tomarmos posse dessas bênçãos, dessa força, né? Chutar, botar para fora mesmo as coisas negativas, só aprender a ter um filtro, deixar entrar as coisas boas, né? Ter mais empatia. Como tem uma frase que a gente usa muito na primária: pensar como Cristo, o que Cristo pensaria, né? Se tivesse nessa situação. Isso foi tema da primária muitos, muitos anos atrás. O que Cristo pensaria disso, né? Eu acho que a partir do momento E que você uma para. palavra que eu aprendi na igreja foi ser uma pacificadora. Isso. O maior exemplo de Cristo. Cristo foi, nossa, foi tudo, o maior pacificador, não é? Mas ele é E, pacificador e justo. e justo, sim, sim, Aí que sim. está o Eu não ponto, tenho ele uma era dúvida. justo. Porque muitas vezes nós fazemos uma coisa errada e nós pagamos as consequências. Porque Exato. ele não tem como tirar isso. Nós vamos Não, pagar as consequências das nossas decisões, é. ou, né? Ou boas ou más. Entendeu? Lígia, sabe o que eu aprendi e tenho ponderado bastante? Que nada está fora. Que o meu problema é meu problema. Quando eu olho para alguém, quando eu percebo que alguém olha para mim de cara feia ou qualquer uma outra coisa, se eu vejo um defeito numa pessoa, aquele defeito não está naquela pessoa, aquele defeito está em mim. Por que está em mim? Porque é uma forma de pensamento, é uma maneira que eu estou enxergando daquele jeito. E tudo que a gente vê no outro de negativo está em nós.
pode ter certeza. É algo, aí você fala, mas eu não gosto de fulano porque fulano é assim. Sim, mas é alguma coisa, é o Senhor te mostrando, o Espírito, o universo, te mostrando que é alguma coisa que você está lá, que você precisa melhorar, ponderar e não repetir. Respeita. Mas É tudo algumas uma vezes forma, também, pensamento. mas, mas algumas vezes também tem pessoas que não são boas, Tem, a gente entendeu? sabe. E não é A gente sempre nós, sabe, mas a sempre. gente não Mas pode A Bíblia, assim, gente, a generalizar. Bíblia diz claramente, isso não é eu que estou falando, não. A Bíblia diz: qualquer que não faz a vontade de Deus e não ama seu irmão, não vem de Deus, gente. É filho do diabo. Diz claramente. É, Então, aí diz assim claramente: nisso estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não faz a vontade de Deus é filho do diabo. Diz assim claramente. Isso está na Bíblia, gente. sim, não, aí o tudo bem, tempo eu até está bem, concordo com né? a Existe, né? escritura, eu concordo com a escritura, mas tem uma parte, irmã, em que nem tudo que nós fazemos é culpa do diabo, é culpa do nosso ego. Não, é culpa Nem também sempre, da né? É outra. Assim, culpa algumas nossa coisas, né? que não nos alimentamos espiritualmente e aceitamos, às vezes, receber o que o diabo nos oferece. É tudo tem É uma coisas. coisa bem, sabe o que é, É, Soninha? eu, É uma coisa que se a gente for muito profunda falar, a porque gente vai. tem um lado e tem do outro lado, né? O mais Exato. importante é o que você falou. Nós Vamos. somos filhos de Deus, e nós temos realmente o potencial. O É, potencial de alcançar muitas coisas. Se passamos por situações difíceis algumas vezes, como a gente fala com a diva, né, Diva? Como é que a gente fala, diva? Next, vamos lá, vamos seguir em frente. Não podemos ficar fixos naquele negócio, tem que seguir. é Algumas vezes temos verdade. que Eu acho, ignorar algumas coisas e é, seguir, eu acho É seguir. assim, né? verdade. Não é tão difícil pensar porque nós temos conhecimento, né? Eu sempre penso assim: o que é É, bom vem do Senhor, o que não é bom, isso. Exatamente, Exato, nós. separa. Isso mesmo. exatamente. Então, temos Exatamente. que seguir, não adianta. E outra coisa, nós podemos mudar nós mesmos, mas não podemos mudar os Não, demais. então, Mas Exato. eu tenho que É. seguir em frente. Se algo não está me fazendo bem, eu tenho que seguir em é, Tem que frente. Não posso. seguir. segue em Exatamente. frente porque é E, perca de tempo. e Exatamente. outra coisa, e perdoa. E Ah, perdoa porque eles não sabem o que Se fazem. Isso é uma eu estou frase que eu seguindo costumo em frente, é praticar. porque a gente está É, seguindo. Não adianta perder tempo. Não, fecha o não, ciclo e segue em é uma frente, né? perca de tempo. Eu só gostaria de ler uma escritura de Tessalonicenses, que é de 5:23, que ele diz que e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa escritura ela fala diretamente para três partes do nosso corpo: espírito, alma e corpo. Então, literalmente, nós temos que cuidar dos três, né? A parte mais maravilhosa, perfeita, está dentro de nós, né? Que é a divindade. É essa divindade que nós temos que cuidar, que alimentar, que é o espírito, né? Manter ele sempre vivo, limpo e puro, porque também tem uma escritura que fala que o corpo, por ser o templo do espírito, nada impuro habita, né? Nada impuro pode habitar no templo. Esqueci a escritura, Lígia. Uau. Tudo que é impuro, nada impuro pode habitar no templo, No reino de Deus, entrar no reino de Deus. no reino No de reino de Deus. Deus. Mas tem outra escritura que fala do Espírito. Então, eu acho que a gente tem que ter muita prudência. Mas vamos falar sobre como alimentar esse corpo com mais gratidão e amor. E vamos deixar essa parte mais profunda para uma outra aula, né? Uhum. Aqui, alguém botou, Deus não habita em templo impuro. Alguém botou aqui, digitou, Alguém colocando, é verdade. né? Deus habita, exatamente, é verdade. Deus não habita em templos impuros. Quando tem, sabe, quando existe maldade, inveja e outras coisas, é difícil. Mas Exato. faz parte. E às vezes até aquele tipo de pessoa, é a pessoa boa, mas tem aquele mau hábito de estar falando palavrão o tempo inteiro, a palavra Isso, irmão.
Sabe assim, É uma ofensa ao a espírito língua isso. suja é uma ofensa ao espírito. É uma ofensa. Eu acho uma ofensa. Por isso que essa questão de a gente ter, de melhorar mesmo a nossa conexão com o espírito, a gente tem que ter prudência, principalmente do que eu falei no início, no falar, talvez não tenha me expressado, mas o nosso linguajar, ele faz muito. Não tem como. Você não tem como manter o espírito com um linguajar vulgar, né, de baixa frequência. Você não tem como manter o espírito ouvindo músicas que têm um duplo sentido, uma vibração baixa. Não tem como, Não né? tem. E do mesmo jeito, não tem como você manter seu corpo saudável, não se alimentando bem, não praticando atividade física, não se vestindo adequadamente, né? Isso Então, também tem Não, muito. ó, gurias, falar um minuto só. exatamente. Falar um minutinho. Eu tenho uma amiga minha, que eu adoro ela, sempre tô tentando ajudar ela, ela sempre tá fazendo complicação comigo. Aí ela tá trabalhando num serviço ruim, porque ela não tem escolaridade e tal. Aí eu falei assim, amiga, vamos comprar um computador, já que você trabalha muito e não tem tempo, aí você fica na sua casa e estuda online. Você escolhe um notebook, esses iPad, eu pago a metade, você paga a metade. Aí ela, tá bom, pode me mandar o dinheiro que eu vou comprar. Daí eu falei, não, eu só vou te mandar o dinheiro quando você disser qual o computador que você quer e que você já tem a metade. Aí na outra semana ela me ligou, ela falou assim: ai, Adri, eu não gosto de mentir pra você. Eu não vou ter o dinheiro do computador agora. Você quer pagar esse dinheiro que você vai dar pro computador pra arrumar o meu cabelo, porque eu tô me sentindo horrível? Cara, eu me senti a pior idiota do planeta, a pior retardada do mundo, sabe? Porque, tipo, tô tentando fazer a pessoa crescer, apoiar ela, tô mudando de casa, tô com meu sogro pra criar, tenho que alugar a casa, trazer minha mudança, meu cachorro tá lá com a minha amiga. Se a Irmã, criatura me falar isso, eu falei, ai meu Deus, me segura, me segura. Eu falei, não, sabe o que eu vou fazer, lindona? Eu falei, eu vou cuidar da minha vida primeiro, o primeiro o passageiro tem que salvar a si mesmo. Primeiro eu vou cuidar da minha vida que tá toda enrolada, depois a gente conversa. Aí eu já não quero dar mais nada, eu quero não mandar a puta que Então, pariu, porque eu não Adriana, pode falar, não. próximo, Adriana, é, próximo, é, próximo, próximo. Não é, adianta, não adianta, tem que ser próximo. é. Mas essa coisa não magoa. Perdoa que eles não sabem o Mas que essa coisa não fazem, magoa. Daí por isso que você precisa ir magoa, pra mas longe isso e não, fazer olha, outras Mas aí isso amizades. mostra que você tem que seguir adiante e exato, buscar Uhum. pessoas que realmente estão muda, preparadas para receber. Se elas não estão preparadas, não depende de você, depende dela. Então, você Mas eu achei reveja, uma falta de respeito com a minha cara, sabe, gente? Pedir dinheiro pra é, fazer o cabelo, eu querendo que tu faz um curso pra melhorar o teu salário, que tu trabalha igual uma égua, igual uma cavala, e tu fazendo isso. irmã, nem sempre as pessoas elas querem ser ajudadas. Porque, assim, se ela quiser mesmo mudar a vida dela, ela tem que partir dela. Você pode dar quanto você quiser de dinheiro para ela, mas não vai mudar, tem que partir dela. Ninguém muda ninguém. Isso é uma coisa que é uma mudança de dentro para fora. Você não pode. Não, Você pode ter e boa como vontade, a gente não Ó, muda os ó, filhos, não muda marido, não muda, ninguém vai e mudar os de como a ok, fora. igreja minha gente, falou vamos lá que o também, horário tá tá? correndo. Mas Irmã. como a igreja falou também, a gente tem que pedir ajudar para primeiro, porque para quem pediu ajuda, se a pessoa não te pediu ajuda, não se meta, não é problema seu. Pois é. Então, pronto. Sabe de uma coisa, irmã? O tempo já está acabando, né? Vamos lembrar do Thanksgiving amanhã, um dia lindo de ações de graças, não é só um dia para a gente dar graças, né, Lígia, todos os dias, mas amanhã é um dia especial, que pelo menos seja como se fosse um domingo, o dia do Senhor, que a gente guarda para Ele, Amém. e refresquemos mais as nossas mentes, façamos um exame de consciência, de autoconsciência, façamos uma lista amanhã de todas as bênçãos que nós já conquistamos e que nós temos, né? E pronto, e seguir em frente. A gratidão, gente, eu vou até ler para vocês aqui, porque a gratidão não é só a parte espírita, é a parte científica também. Cientificamente, a gratidão ela tem efeitos reais, mensuráveis no corpo e no cérebro. O estudo de neurociência, psicologia e medicina mostra que praticá-la regularmente pode reduzir o estresse. Olha só os benefícios da gratidão. Reduzir o estresse, ativar áreas de bem-estar no cérebro, fortalecer o sistema imunológico, melhora o sono, aumenta a serotonina, reduz as dores físicas, melhora também as relações sociais.
Então, ela também aumenta a empatia, né? E a conexão, protegendo contra solidão e depressão. Então, a gratidão não é só um sentimento bonitinho, não. Ela modifica o cérebro, regula o hormônio e melhora a saúde física e mental. Então, eu acho que a gente perde muito tempo com blá, 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 e esquece de olhar para dentro. Porque está tudo aqui, não está lá fora. O defeito não está lá fora, está dentro de nós. Então, aproveitemos. Meu desafio para vocês, que eu já estou aqui com o meu caderninho de gratidão, que a lista aqui já está passando de 2 folhas. Uau! Uau, bravo, Soninha. Pois é, ó. Eu comecei com 5 coisas que eu sou grata. 5 coisas. Já passou 2 folhas aqui. Uau. Então, imagina o que é que eu fazer ainda isso, tenho. Vamos fazer isso, minha gente. Vamos fazer botar isso. isso? Imagina fazer. o que é que eu ainda tenho amanhã para colocar, né? Boa, Então, vamos Sônia, eu contar as gostei disso, bênçãos. obrigada. Ana, Vamos ter um caderninho, gente. Um caderninho. Isso, porque a gente reclama O caderninho da demais. gratidão, gente. O meu é Começar bem grande, ó. É verdade, a gente reclama demais e esquece de Todo agradecer. florido. Então, a gente É precisa verdade. anotar sim, fazer sim, contar as bênçãos. Quando a gente começar a contar as bênçãos, a gente vai tomar consciência de quem somos, do valor que temos em nossas vidas, E vai né? De reclamar valorizar. menos. Vai reclamar menos. Vai reclamar menos. É E verdade. detalhe, a graça atrai mais graça. Quanto mais você é grata, mais de graça vem. Lembre-se disso. Quanto mais você faz coisas boas, mais coisas vão voltar para você. Exatamente. Porque Se a você gente faz... atrai, a gente atrai o que a gente se torna. Então, se você se torna uma pessoa grata, você só vai trazer gratidão para pessoas gratas, pessoas bondosas. Nossa, tem coisas às Alegre, vezes que nem falou a Silvana, né, alegres, Silvana? né? Alegre. É. Às vezes acontece, essa semana aconteceu uma coisa comigo, eu digo, meu pai, por que ela está fazendo isso por mim? Aí, imediatamente, eu ouvi o Espírito Santo dizer, você faz a mesma coisa. Aí eu disse, é isso mesmo. É a lei da atração. Tá entendendo? Quanto mais você faz, É que nem fala mais minha você filha, recebe. karma. É karma. É a lei do Se você... retorno, porque a É lei o do mesmo, retorno, é por tanto isso que fala que é positivo como karma. É negativo. karma. Se é mal, volta É mal. Se é bom, exato. volta bom. É Porque a lei aí da ditado, né? compensação, Se né? você planta morango, você vai colher morango. Não vai colher Oremos. abacaxi. Exatamente. Não vai colher. Não vai colher mesmo. Então, é Meu lado isso. coisas, eu acho que isso é o importante. Cada vez que eu falava, estou indo para o Canadá, quanto que é lá? Falei, bom, a última vez eu peguei menos 70. Minha filha falou, ano passado foi menos 40. E daí, ai, você é louca. Gente, olha que benção eu poder viajar, poder estar com a minha filha, poder ver coisas novas. Não importa se está 100, abaixo de zero. Se eu estou bem, estou confortável, eu tenho mais é que agradecer. Então, as pessoas, às vezes, deixam de agradecer, ver o lado bom das coisas. Para mim, Pois tá é. ótimo, tá bom. As casas são maravilhosas, tudo é quente, ponto de ônibus é quente, o ônibus é quente. Por que eu vou Isso. reclamar? Isso Põe mais sim. a sair. Perfeito. E para terminar, gente, eu só gostaria de falar algumas coisinhas bem basicazinhas, bem simplesinhas, só para ações, né, práticas, que é para alinhar o nosso corpo e espírito, que é como uma maneira de honrar. Então, a primeira é agradecer, a segunda é perdoar mais. Perdoem, como eu disse, o perdão é mais para quem dá do que para quem recebe. Perdoe tudo. A terceira é cuidar da sua saúde. Descansar. Respirar conscientemente. Quando você respira, acalma. Você sente Deus. Quando você é uma maneira de você. Quando você respira profundamente, tem algumas técnicas de respiração. Tem uma que eu pratico muito, que é a respiração Ra, que é em 7 tempos. Nossa, você acalma de um jeito perfeito, e você silencia, é como se você fizesse um backupzinho, não sei, o aula não entendo muito bem disso, mas é de uma maneira que dá uma acalmada, sabe? Então,
Respirar fundo, gente. Antes de pensar, de agir, respirem. Conte de 1 até 7, conte de 1 até 5, de 1 até 7. Respirem. Silenciem a mente, porque a gente encontra muitas vezes Deus nos responde, no silêncio. E um detalhe, o Espírito Santo, ele não grita, ele sussurra. E muitas vezes está aquela vozinha mais alta de um lado e aquela vozinha bem baixinha, sussurrando. E a gente dá ouvido mais à voz alta. Então, silenciem. Aprendam a silenciar, a ouvir mais e falar menos. Porque a gente se perde muito por isso, pela boca. E a última mensagem é a seguinte, que tem que eu ter. O corpo é o templo, a alma é o altar. E o espírito é a luz. Quando você cuida do templo interno, a presença de Deus se manifesta. Não esqueçam disso. Silenciem, falem menos, conte as bênçãos, irmãs, conte as bênçãos, expressem gratidão à vontade, que vocês vão ver que são muitas e não vai faltar folha no caderno para contar as bênçãos. Eu sou muito grata ao Pai Celestial. Sou muito grata ao meu Salvador Jesus Cristo. Sou muito grata ao amor que Ele tem por cada um de nós, pelos ensinamentos. Sou grata pelas provações, pelas dificuldades, por cada aprendizado. Mesmo as dificuldades, elas me fortalecem. Sou grata por cada desafio que tem em minha vida. Pode parecer hipocrisia, mas eu sou grata. Porque cada dificuldade que eu sinto, que eu percebo, serve para eu olhar para dentro de mim mesma e ver o que está acontecendo em mim, que eu estou experienciando isso de errado, que eu estou enxergando como um problema. Então, quando a gente se olha, se enxerga, dá ouvido àquela vozinha mais suave, o Espírito fala conosco e a gente encontra a resposta e tudo fica bem. Sou muito grata ao Pai Celestial por isso, por esse amor e pelo maior exemplo que ele deixou para nós, o seu Filho, Jesus Cristo. E eu deixo essa mensagem para vocês, em nome dele, em nome de Cristo. Amém. 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 Obrigada, Obrigada, Amém, Sônia. obrigada. Obrigada, Lindas. Soninha. Obrigada pela sua aula. Obrigada. Vocês são muito gentis. Que nos, Não. nos fortaleceu, nos ajudou a realmente a ter mais o amor próprio, mas sem ser o maior, não é egocentrismo que você Não falou, mas é um amor egocentrismo. próprio, um respeito próprio, né? E É, seguimos a fazer as coisas que temos que fazer para sermos sim, mais felizes, seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Muito sim. obrigada, Soninha. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter se preparado. Eu sei que a Sônia tem muita coisa, está correndo demais com o trabalho, com a escola, com tudo, mas ela estava disposta de nos dar essa aula aqui hoje e nós agradecemos de coração, tá? Obrigada a Muito obrigada, vocês pela amiga. Muito oportunidade. obrigada. Muito obrigada. Gente,